Boa tarde, paz. Estamos aqui novamente. O dia hoje tá, hein? O dia hoje tá intenso. Vamos mandar aviãozinho aqui, né? Para o pessoal poder entrar, quem puder entrar, né? E é uma palavra que, como eu disse, o Senhor já havia me entregue e eu estou aqui para passar ela novamente, porque assim o Senhor queimou no meu coração, né? Eu tenho um compromisso daqui a pouco, mas as coisas do Senhor são prioridade, né? Então, estamos nós aqui. Tem uma mocinha linda aqui perto da mamãe. Pode chegar aqui, meu amor. Oi, Val. Oi, filhão amado. Minha equipe tá aqui, né? Hoje o dia tá intenso. Eu tenho uma consulta agora, mas daqui a pouco. Mas o Senhor pediu para eu vir rapidinho, então vai ser breve. Dengozinha da mamãe. O Senhor me deu uma palavra em setembro de 2017. E, Val, você vai lembrar dessa palavra, Val. O Senhor me permitiu entregá-la numa reunião de mulheres, numa tarde com mulheres, né? E que fala sobre permanecer nele é diferente de permanecer com ele. E ele me pediu, ele me direcionou a estar aqui novamente, né, pra mamãe. A minha equipe é fiel, né, mãe? Então vai ser uma coisa breve. E aí o Senhor me permitiu entregar essa palavra. É mesmo, gente, vai dando coraçãozinho para poder manter a live aqui, né? E aí o que acontece? O Senhor me entregou essa palavra no dia 27/9/2017. Sabe? Permanecer nele é diferente de permanecer com ele. Eu estava num clube aqui da cidade, o clube recreativo, e aí o que acontece? O Senhor começou, me colocou para observar a casa de um João de Barro. Tinha uma árvore grande lá no clube, tem uma árvore lá, e tinha uma casinha de João de Barro. E aí eu estava olhando as crianças nadar e comecei a olhar o João de Barro. E o Senhor começou a ministrar no meu coração a diferença da casa do João de Barro para a casa do Pica-Pau, que é a mesma coisa que fala da casa edificada na rocha e a casa edificada na areia. E aí o que acontece? Ele me deu esse parâmetro lá no clube. E aí ele foi me falando da casa do João de Barro, me falando da casa do Pica-Pau. E quando a gente estava indo embora, saindo do clube, ele falou, olha para a direita, tinha uma árvore com um buraco assim na árvore, né? E um pica-pau. Tinha um pica-pau. Eu falei, gente de Deus. E aí, o que acontece? Tinha um pica-pau lá. E aí o Senhor me falou assim, olha como que o pica-pau vê. O que o Senhor ministrou comigo na saída do clube, eu vi, eu pude ver, constatar a diferença do que ele estava ministrando ao meu coração. Então, permanecer nele é diferente de permanecer com ele. Primeiro texto que nós vamos ler em João 15, do 1 ao 7, que fala, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo, e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. E aí nós vamos pular rapidinho lá para o versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça,
a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vou-lo conceda. Então, o Senhor, ele começou a me falar nesse versículo, na época, e hoje ele me trouxe essa semana à memória, porque é um tema muito pontual para os dias que nós estamos vivendo. Por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo de que nós precisamos, como nunca, permanecer no Senhor. E permanecer nele é diferente de permanecer com ele. Ele me deu uma comparação do permanecer nele ser o pica-pau e o permanecer com ele ser o João de Barro. E eu vou explicar para vocês tudo aquilo que ele me falou nesse dia, né? E ele me permitiu compartilhar com a congregação na época. E aí, eu já vou ler todos as referências bíblicas. Nós vamos ler também 1 João 2, do 5 e 6, o 24 e o 26, e Mateus 7, o versículo 21 e do 24 ao 27, né? Já vamos ler aqui e depois eu vou exemplificando para vocês o que ele me explicou ali sobre o pica-pau e sobre o João de Barro. A diferença de permanecer no Senhor e permanecer com o Senhor. Permanecer no Senhor é algo mais profundo. Então, vamos lá. 1 João 2, versículos 5 e 6. Aquele, entretanto, que guarda sua palavra, nele, verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. E eu gosto da tradução quer ver uma tradução aqui, ó? Acho que é NVT. Que fala assim, ó. Mas quem obedece a palavra de Deus mostra que o amor vem dele. Está se aperfeiçoando em sua vida. Desse modo, sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. Isso é muito forte. Isso é uma responsabilidade muito grande. Oi, marido amado. Meu marido lindo chegou por aqui. E aí, o que acontece? E nós vamos pular agora, lá para o 1 João 2, do 24 ao 26. Né? Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecerei vós no Filho e no Pai. E aí o 24 ao 27. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Lembra que hoje de manhã na live eu falei que a gente tem que estar muito presente, muito entranhado no Senhor para a gente não ser enganado nesse tempo, né? Quanto a vós outros, a unção que dele... Peraí, gente, me perdi aqui um pouquinho. É porque eu anotei o 1 João e o Mateus. Desculpe. Nós lemos 1 João 2, né? Nós lemos o 5 e o 6. Agora eu vou para o 24 e o 26, que eu já li. Do 24 ao 26 eu já li. Eu já estou aprofundando para outras coisas aqui. E aí, o que acontece? Vamos também para Mateus 7, 21. Deixa eu voltar aqui. Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ou seja, obediência. Mais uma vez o Senhor nos fala sobre obediência. Gente, o Senhor está me direcionando aqui a ler aquilo que eu estava lendo, achando que eu estava lendo por engano. Tá? Eu vou voltar lá em 1 João e vou ler. Só que vamos lá para Mateus 7, 24 e 27. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu,
porque for edificada sobre a rocha. O Senhor quer nos falar através da casa do Pica-Pau, que eu vou falar daqui a pouco, que a nossa casa tem que estar firmada na rocha. Nós precisamos estar em intimidade, em relacionamento diário, constante com Ele. E aí, vamos aqui mais para frente. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, que é a casa do João de Barro. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Nesses tempos que nós estamos vivendo, mais do que nunca, a nossa casa precisa estar firmada no Senhor, na rocha. E aí aqui, ó, lá em 1 João 2:27, o Senhor me direcionou aqui a ler também. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa. Permanecei nele, como também ela vos ensinou, né? Então aqui, filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos, envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica justiça é nascido nele. Vou até anotar isso aqui, porque o Senhor não tinha me direcionado esse texto antes, e se ele direcionou agora, eu também quero aqui anotar, né? Porque depois eu vou meditar sobre isso também. Então, o que nós podemos ver? Que todos esses textos, eles falam a mesma coisa: permanecer em mim e eu em vocês. Permanecer em mim e eu em vocês. Nós permanecermos no Senhor é diferente de o Senhor permanecer em nós. O Senhor permanecer em nós é nós sermos obedientes, é nós fazermos do nosso templo do Espírito Santo o lugar do Senhor, a habitação do Senhor, e nós exalarmos, transbordarmos isso, né? Nós precisamos ter fidelidade ao Senhor. Vivi, minha amiga linda, minha amiga mais chegada que irmã. E aí, o que acontece? É o que o Senhor me falava da diferença da casa do João de Barro e a casa do Pica-Pau. Ele foi me mostrando que a casa do João de Barro, ela tá nos galhos da árvore. Ela pode ser abalada, ela pode até ser destruída. E a casa do Pica-Pau, ela está dentro da árvore. Esse é o lugar que nós precisamos estar. Dentro do Senhor, mergulhados tão profundamente no Senhor, a ponto de nós estarmos nós não sermos só uma extensão daquela árvore, mas nós estarmos dentro da videira, né? Dentro da videira nós estamos ali, ó, conectados, né, com as raízes daquela videira. É diferente do João de Barro que está no galho. O galho, ele pode sofrer uma poda ali, ele pode cair, ele pode vir uma chuva forte, pode derrubar aquele galho, e a casa do João de Barro, ela se foi. E aí eu lembro que na época eu pesquisei muito a respeito da casa do João de Barro, da casa do Pica-Pau. Mas aí o que o Senhor foi me falando, ó? De dentro da árvore se vê a visão que a árvore tem. Quando nós estamos tão intrinsecamente ligados no Senhor, tão profundamente em intimidade, em relacionamento, o que acontece? O Pica-Pau, quando eu vi o Pica-Pau na casinha, tava a árvore frondosa aqui, né? O Senhor, a rocha, nossa fortaleza. E o Pica-Pau tava olhando para mim assim. Então, o que o Senhor via, o Pica-Pau via. Então, isso que o Senhor também me ministrou, de dentro da árvore, nós passamos a ver como o Senhor vê. E é isso que nós temos que clamar para esses dias, que nós estejamos tão intimamente ligados ao Senhor, que nós passemos a enxergar como Ele enxerga, a agir como Ele age. É o que a palavra fala aqui, ó, né? Que aquele que permanece no Senhor, ele tem que viver igual ao Senhor, igual Jesus viveu. É um desafio muito grande, mas é possível. É de glória em glória, nós vamos nos aperfeiçoando a cada dia, sendo aperfeiçoados por Ele. Mas para isso nós precisamos permitir. E aí o João de Barro, né, ele vai ali e a árvore a casinha dele fica ali nos galhos,
né? Fica externamente, está conectada na árvore, não, mas não está dentro da árvore. Você concorda comigo que se uma tempestade vir e derrubar aquele galho, a casa do João de Barro vai embora? Mas só se a árvore tombar é que a casa do Pica-Pau vai embora. E o Senhor não tomba. O Senhor é aquele que permanece, ele é imutável, né? Então, o que que acontece? A casa do João de Barro, ali, o João de Barro ouve barulhos, vozes externas. O vento bate diferente nos galhos daquela árvore, diferente da casa do Pica-Pau, que está dentro da árvore. O que faz estrondo na casa do João de Barro, não faz estrondo na casa do Pica-Pau. E aí, ó, só que tem uma coisa. O Pica-Pau, ele se gasta para fazer a casa dele. Ele faz com o biquinho, né? Então ali ele está gastando, ele tá ali, ó, toque, 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 ó, o biquinho do Pica-Pau, né? Para fazer o buraquinho, para construir sua casinha e entrar lá dentro. Aí ele se gasta. O João de Barro, ele vai ali, ó, pega coisas externas e terrenas, palha, barro úmido, esterco, etc. Mas o Pica-Pau se gasta para estar naquele lugar. Então, isso é o preço de renúncia. Oi, Eli. É o preço... Eu de novo também aqui. Então, isso é o nosso nos gastar que a palavra fala, né? Que eu me gastarei pelo evangelho do Senhor. O Pica-Pau faz isso. O Pica-Pau gasta ali o seu biquinho, mas a casa dele está dentro da árvore. É uma casa segura, é uma casa, vamos falar aqui, um parâmetro, é a casa sustentada na rocha. Porque não basta estar com o Senhor, nós precisamos estar nele. Rosana, nós precisamos estar, assim, muito intimamente conectados com o Senhor. E aí, aqui, ó, ele fala assim, ó, a casa do Pica-Pau está dentro da árvore. A casa do João de Barro está somente ligada à árvore. Mas eles ali não são praticamente um só. E é isso que o Senhor quer de nós, quando o cordeiro tomar a sua noiva por esposa, é sermos um só. Quando ele fala aqui, ó, né, que ele fala assim, que não vos conheço. Por que não vos conheço? Porque não tinha intimidade. Eram pessoas que não tinham intimidade com o Senhor, né? E aí, o que acontece? Ele e seus filhotes, o Pica-Pau e seus filhotes, estão ocultos, protegidos dentro da árvore. Quando tem a ninhadinha do Pica-Pau, o Pica-Pau tá ali dentro da árvore, os filhotinhos, né? E o do João de Barro estão protegidos só pela casa, a casa de barro que ele construiu. Porque a casa do João de Barro foi feita com coisas terrenas, ali... externas, né? Mas com a forcinha do braço dele, ele vai lá, pega no biquinho, vai ali, vai fazendo. Só que os filhotes dele estão dentro daquela casa, protegidos, né? A sua esposa, vamos falar assim, protegido só pela casa. E o Pica-Pau não. O Pica-Pau está protegido, está oculto ali dentro da árvore. Entendeu? Ele se gastou. Mas o que está ali dentro da árvore não foi ele que trouxe lá de fora para colocar aqui dentro. Não é nós pegando das influências do mundo para querer servir a Cristo dessa maneira, para querer, tô conectado com Cristo, mas tô, né, com as distrações mundanas, tô com as coisas externas, terrenas. Não. O Pica-Pau, ele se gasta, ele gasta o seu biquinho, mas o que está dentro da árvore é ali o quê? É da árvore. Né? Vamos falar aqui, traduzindo para o nosso reino. Nós nos gastarmos pelo evangelho, construir nossa casa na rocha, a nossa casa ali é a nossa morada eterna. É o Pica-Pau. A casa do João de Barro, ali os filhotinhos, eles estão protegidos só pela casa. Se vier alguma coisa e der contra aquela casa, vai tudo embora. Agora, contra a árvore, não. O Pica-Pau e seus filhotes, a sua casa, continua guardado dentro da árvore. E
aquela casa está guardada, né? Ela está oculta, protegida. Já a casa do João de Barro, ela é visível, ela é exposta, ela é passível de ser derrubada. E a do Pica-Pau não, porque o que ele está construindo ali é lá no secreto, e esse é o tempo, construirmos no secreto. O que Deus quiser, o que a gente vem transbordar aqui, gente, é um pouco daquilo que a gente vai buscando no secreto. Então é isso aqui, ó. Esse é o nosso lugar, buscar no secreto, né? E isso vai ser natural de vir aqui transbordar na vida de outros. E outra, todo aquele que produz ali, que gera no secreto, buscando no Senhor, né? Uma vida de oração, de jejum, de entrega, de renúncia, o Senhor trata de fazer transbordar na vida das pessoas. Já a casa do João de Barro, ela está ali visível, ela está exposta, ela está passível de ser derrubada. Essas foram as palavras que o Senhor me entregou. E geralmente o João de Barro, cada casa, ele faz a casinha para uma única ninhada. A casa do João de Barro, ela é uma morada passageira, ele faz aquela casa para uma ninhada. E aí depois aquela casa é abandonada. Ou seja, é o que é efêmero, as coisas, as distrações do mundo, né? A casa na areia é uma casa passível de ser derrubada, é uma casa visível, entendeu? Mas é passível de ser derrubada. E a casa do João de Barro não. E aí o que acontece? Nós estamos construindo como o Pica-Pau, lugares mais altos nas regiões celestiais, né? Algo que é eterno. Só acaba se a árvore for eliminada, e nós sabemos que o nosso Senhor, ele é inabalável, ele é grandioso, ele é todo poderoso, ele é maravilhoso. Então, este é o nosso lugar. Essa palavra aqui, olha, gente, ele me entregou lá em 2017, e ele me direcionou a vir, tirar ela lá do caderninho, arrancar ela do caderninho e vir aqui hoje entregar para vocês, que esse é o nosso lugar. Dentro dele, guardadas, protegidas, nos deixando nos gastar pela sua palavra, pelo seu amor, pelo seu evangelho, né? Sendo obedientes, renunciando aquilo que ele pede para renunciar. E essas passagens aqui nos ensinam tanto sobre aquilo, sobre isso. Olha aqui, ó. Nem todo o que me diz, lá em Mateus 7:21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. É tempo de obediência, é tempo de estarmos despidos diante do Senhor, buscar esse lugar secreto, buscar essa intimidade profunda, buscar cada vez mais construir a nossa casa na rocha, né? Na rocha. Eu tô aqui, ó, eu tenho um compromisso daqui 5 minutos. Eu tenho uma consulta, né? A minha mãe vai vir me buscar, eu tenho uma consulta. Mas o Senhor falou, filha, é antes da consulta. Eu falei, então vamos antes da consulta. A gente precisa ser obediente. É fácil? Não é, mas vale a pena. Vale a pena porque o Senhor cuida de nós. O Senhor cuidou do tempo. O Senhor cuidou de tudo. Os meus meninos já estão prontos, que a minha mãe vai ficar com eles para mim, né? Então, tudo o Senhor de mais maravilhoso o Senhor tem para nós. E nós precisamos ser obedientes, precisamos permanecer nele. Permanecer nele. O Pica-Pau se gasta, mas a sua casa é ali, ó, do interior da árvore. Tudo que tá na árvore é o que pertence a ele, é a sua casa. Nós não fomos feitos para ser João de Barro, né? Para estar abrigados em algo que é externo, que é terreno, que é efêmero, que é passageiro. O nosso lugar é dentro do eterno, é dentro do Senhor, é tendo intimidade profunda, tendo relacionamento constante. Não é só um devocional, é um relacionamento constante. A nossa vida precisa adorar ao Senhor. O que nós falamos precisa adorar ao Senhor. Aonde vamos precisa adorar o Senhor. O que vemos precisa adorar o Senhor. Né? O que fazemos, o que falamos, o que entra nos nossos olhos, aquilo que entra, o que sai,
precisa glorificar o nome do Senhor. Ele vai fazer nítido e notório aqueles que o servem e aqueles que não o servem. Tempo de temor, porque o temor é o princípio da sabedoria. Paz, boa tarde a todos e vamos refletir. Fomos feitos para ser pica-pau e não João de Barro, né? Um beijo, Deus abençoe a todos, que essa live chegue aonde ela precisa chegar. Obrigado pela presença de quem está aqui comigo. O Senhor abençoe todas as famílias aqui representadas. E tem mais live aí, hein, gente? Tem mais 2 temas prontos aqui para poder, né, ser ministrado. A hora que o Senhor der o ok, nós estaremos aqui. Um beijo, Deus abençoe.